Eu trouxe aqui um exemplo bem simples. Primeiro, vamos entender o que nós temos aqui. Aqui nós temos a nossa variável de entrada x, e o que está acontecendo nessa primeira linha? X está decrementando, e a nossa variável y, que vai ser a variável de saída, ela está sendo incrementada. É uma pergunta: qual é o valor de nossa variável y? Bom, as nossas variáveis de saída e qualquer outra variável auxiliar, que seriam as variáveis z, elas sempre são inicializadas com valor igual a zero. As nossas variáveis de entrada, que são as nossas variáveis x, essas, por sua vez, elas podem ter qualquer valor, já que é o valor que está entrando no nosso programa. E o que está acontecendo aqui? Vejam só, se o nosso valor de entrada x chegou até aqui, mesmo após esse decremento, e continua tendo um valor diferente de zero, ou seja, ele é maior do que zero, então ele vai para go to A. E cadê esse A? Bem aqui. E o que acontece nessa linha? Executa de novo esse decremento, incrementa de novo em y e testa mais uma vez. E assim fica iterando. E o que acontece se esse condicional for falso? Bom, não existe aqui mais nenhuma linha. Logo, o nosso programa termina. Isso vai nos levar à seguinte questão, que são os critérios de parada. Os nossos critérios de parada são os seguintes. Executou uma linha, e acabou o programa. E 2, aconteceu o seguinte, está vendo essa label A aqui? Imagine que eu tivesse o seguinte, eu não tivesse essa label bem aqui como tinha antes. Sem essa label aqui, o nosso programa não ia saber para onde mandar a execução. Esse goto aqui não ia ter canto nenhum para mandar, logo, o nosso programa ia terminar também. E o segundo critério de parada é você fazer um goto para uma label L e não tem essa label em nenhuma linha. Se você me pergunta o que é que esse programa está fazendo, o que é que eu vou fazer? Eu vou construir a seguinte tabelinha. Eu tenho aqui a coluna de iteração e aqui as variáveis que eu estou usando no meu programa. No caso, apenas a variável x de entrada e a variável y, que é a de saída. Que sempre vai estar nessa tabela, é claro. Na iteração 0, que é o ponto de partida, vamos supor que a nossa entrada é o valor 2. Repetindo, qualquer outra variável de nosso programa, como a nossa variável de saída ou outra variável se a gente tivesse, que se fosse uma variável auxiliar, também seria inicializada com valor 0. Na iteração 1, o que a gente faz? Vamos executar uma iteração do programa. Vamos ver aqui. O valor de x decrementa, o valor de y incrementa mais uma vez. Esse condicional aqui, nesse caso, 2 decrementando em 1 se torna igual a 1. Ainda é diferente de 0, então volta para cá. Essa foi uma iteração. Logo, x decrementa para 1, y incrementa para 1. Iteração 2, x decrementa, virando 0, y incrementa. Essa condição aqui agora se tornou falsa, não tem mais linha, nosso programa acabou. Qual foi o valor de saída? 2. Qual foi a entrada? 2. E sem arrastar muito a discussão, o nosso programa, para todo valor de x, o que ele vai fazer? Ele retorna x se o valor de x for maior que 0. A gente tem essa garantia. Vamos descobrir agora, só olhando, e se fosse o valor de entrada igual a 0? Vamos ver. X decrementa, x é igual a 0. Quando a gente tem aqui nessa linguagem 0 menos 1, não existe negativo, isso aqui é igual a 0.
y incrementa uma vez, esse condicional dá falso, acabou o programa. Qual foi o valor de saída? 1. Logo, a nossa função, que esse programa está implementando, ela retorna o mesmo valor, ela retorna o mesmo valor de entrada, se maior que 0, ou retorna 1, caso contrário, se não. Os nossos programas, eles estão, cada um deles, implementando, estão computando alguma função que exista. Daí o nome de que uma função, um problema, ele ser computável ou não. Porque se tiver um programa, então há uma maneira de computar aquele problema, aquela função que a gente tem. Se não for possível arranjar um programa que o faça, então esse problema, essa função não é computável. Mas essa discussão do que não é computável vai ser algo muito mais lá na frente. Bom, o que seria o nosso macro? Quando eu falei que a gente tem funções mais complexas que nós podemos criar usando os comandos básicos de nossa linguagem, que era o de incremento, o de decremento, e o if, variável diferente de 0, go to a. Bom, o que aconteceu? Com certeza nós vamos querer criar alguns programas mais complexos, e só com esses 3, bem, por mais que seja possível, o programa vai ficar com linhas muito numerosas. Aí o que acontece? Se a gente quiser, por exemplo, quando a gente está programando, é muito comum que a gente tenha esse tipo de comando aqui. A gente tem uma variável v, e a gente vai atribuir a ela, vai fazer com que ela passe a armazenar um valor n. Aqui a gente vai fazer o seguinte, nós vamos usar os comandos básicos e com esses comandos básicos nós vamos conseguir desenvolver esses comandos mais complexos, só através desses. E o nome desses comandos aqui são os macros. Isso é uma macro. E a seguir nós vamos fazer um macro para isso daqui. E quando a gente consegue fazer, a gente vai conseguir usar novamente em programas futuros. Antes de continuar, eu trouxe de volta o nosso exemplo que a gente acabou de ver, porque eu quero mostrar o seguinte, que é algo muito importante. Vamos ver aqui nessa tabela que já está aqui na tela, o seguinte. Vamos supor que a nossa variável de entrada fosse 1. Bom, a gente ia iterar uma vez, e nessa uma vez o nosso valor de entrada x ia cair para 0 e o nosso valor de y, que é a saída, ia subir para 1. Mas olha só o que aconteceu. O nosso valor x, antes ele era igual a 1 e depois ele passou a ser 0. O que isso significa? O valor de x, o valor armazenado foi destruído. E se a gente for fazer macros, isso aqui não é interessante. Isso aqui que aconteceu. Porque quando a gente joga uma variável em algum tipo de função que a gente for fazer, algum tipo de função que a gente for usar dentro de nosso programa, nós não queremos que as nossas variáveis acabem sendo destruídas, acabem alterando o seu valor completamente. Por isso, vai ser importante com que quando a gente estiver fazendo os nossos macros, a gente consiga fazer a recuperação das entradas, ou pelo menos preservar o valor que elas armazenam. Eu trouxe aqui mais um exemplo para ver a questão dessa destruição da variável. E nesse aqui eu vou aproveitar e mostrar a criação de um macro, que nós vamos ver também com esse exemplo. Olha só o que acontece. Vamos ter aqui a nossa variável de entrada, em que, para qualquer entrada que for, se o valor dela for diferente de 0, e essa condicional for verdadeiro, logo, go to b. Se faz esse go to b, vem para essa linha aqui, o valor que está armazenado na nossa entrada decrementa, incrementa o valor na saída, e olha só que interessante. O valor dessa variável auxiliar z, ele incrementa em 1. Quando faz esse incremento e você entra aqui nesse condicional,
Isso aqui vai dar verdadeiro, é claro. E ele vai fazer esse goToA, o que joga ele para cá, que testa mais uma vez se o valor armazenado por x é diferente de zero, mesmo após esse decremento. E se for maior que zero, se for diferente de zero, porque não tem negativo, então ele faz um goToB para decrementar mais uma vez. E do que faz esse decremento? Incrementa em y. Observe que isso aqui significa que o valor de x está sendo guardado, está sendo jogado para dentro de y. E quando chega nessa linha aqui, ele incrementa o valor de z, e isso aqui faz com que esse condicional seja sempre verdadeiro. Ou seja, quando a gente chega aqui, a gente vai sempre acabar fazendo esse goToA. Imagine que esse condicional aqui fosse falso. X finalmente se tornou igual a zero. Logo, ele não vai fazer esse goTo, ele vai passar direto. Quando ele passar direto, o valor de z, que só para recordar, se fosse z1 aqui e z2 aqui. 1 e 2. Esse z1 aqui sendo diferente desse, o que acontece? O valor desse auxiliar foi inicializado sempre como zero. E quando faz essa atribuição, ele acaba sempre ficando com um valor diferente de zero. Eu estou ressaltando muito isso porque essa linha aqui, semelhante a essa, está fazendo o quê? Esse incremento para propositalmente deixar esse condicional verdadeiro para permitir com que esse goTo e esse que aconteça sejam executados de maneira incondicional. Detalhe, quando o nosso valor da variável x de entrada chegar a zero, ele faz esse goToE, ou seja, ele jogou o valor de x para dentro de y. Mas duas coisas muito importantes. Primeiro, não só a questão da destruição da variável, que ainda está acontecendo. Esse programa não se preocupou em fazer com que pudéssemos recuperar o valor da variável x. E aqui nós temos um novo macro que nós vamos criar e nós vamos poder usar em programas futuros, usando essa linguagem, que é um goTo incondicional. Em vez de precisar criar essas duas linhas aqui, tanto nesse caso aqui de cima como nesse de baixo, a gente poderá simplesmente substituir isso aqui pelo goTo incondicional que você quiser fazer. E observem que isso daqui é muito semelhante a um if-else. Se essa condição for verdadeira, faça isso aqui. Se não, quando você vem para cá, você acabará fazendo o que manda aqui. A sacada desse goToE é justamente fazer com que, quando a gente tem um goTo proposital, a gente não precisa de duas linhas para fazer esse goTo. Se a gente quiser chegar nessa parte aqui do código e a gente quiser fazer um goTo, então que seja goTo e a linha que você quer jogar, a execução do programa.